Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorre todos os anos, vemos muitas manifestações sobre a importância da pesquisa científica para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Ouvimos muito sobre a importância da ciência e tecnologia em diversos aspectos da nossa vida, tentando mostrar, por exemplo, que o sucesso do agronegócio brasileiro se deve em grande parte ao avanço na biotecnologia e no melhoramento genético, e não ao fato de estarmos em uma terra que em se plantando tudo dá, como disse Pero Vaz de Caminha mais de 5 séculos atrás. Sabemos da importância da ciência e tecnologia na produção de medicamentos, no desenvolvimento de novos combustíveis e novas formas de produzir e distribuir energia, nas telecomunicações, saneamento básico, urbanismo, etc. Na realidade, generalizando, nada que nos cerca aqui, hoje, foi criado e executado independente da ciência e tecnologia. Em um contexto mais amplo, isso fica claro na curva de crescimento populacional humano que, em grande parte, reflete as 3 revoluções da nossa história, cognitiva, agrícola e científica. Notem também que a Revolução Industrial ocorreu menos de 200 anos após a científica e isso não foi uma mera coincidência. Entretanto, mais do que o crescimento no número de pessoas, o consumo de energia aumentou de forma ainda mais rápida, impulsionando a nossa civilização. Esse crescimento, ao mesmo tempo, desencadeou uma série de problemas sociais e ambientais, levando a uma importante discussão sobre a capacidade de suporte do planeta Terra. Ou seja, quantas pessoas o nosso planeta é capaz de sustentar? Como colocou Joe Cohen, essa predição de fato depende do que chamamos de constante tecnológica nas equações demográficas. De forma coloquial, poderíamos pensar nessa constante como sendo a chance com que cada pessoa que nasce seja não apenas uma boca para comer, mas também uma mão para trabalhar e, mais importante, um cérebro para pensar e para criar. Estamos realmente saturados com quase 7 bilhões de pessoas em 2017, mas de fato, a ciência poderia talvez até ampliar muito esse número, permitindo uma utilização mais racional, mais equitativa e mais bem distribuída dos recursos naturais. Assim, ciência e tecnologia fazem parte do nosso cotidiano e estão presentes em tudo o que acontece no nosso dia a dia. Como disse Carl Sagan, está claro que vivemos numa civilização tecnológica. Tudo à nossa volta reflete isso. Sendo assim, quero apresentar para vocês um certo paradoxo. Se vivemos na civilização tecnológica, por que os cientistas estão sendo constantemente pressionados a se dedicar à divulgação científica? Por que precisamos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e de todos os movimentos que estão ocorrendo aqui no Brasil, de fato em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, em defesa da ciência? Por que instituímos em 2017 o Dia C da Ciência? Embora seja algo relativamente recente no Brasil, há muitos anos existe em todo o mundo uma grande preocupação com a divulgação da ciência e a popularização das atividades de pesquisa. Carl Sagan foi um pioneiro, mas temos muitos e muitos outros nomes importantes em várias áreas da ciência. Por que esses cientistas, a grande maioria pesquisadores renomados, dedicam parte do seu tempo para tentar mostrar para as pessoas a importância da ciência, escrevendo livros, artigos, criando blogs, postando uma enorme quantidade de informação nas redes sociais? Temos algumas respostas a essa questão básica, com muitas linhas de argumentação possíveis. Vou começar com a terceira lei de Clarke, que diz que toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Isso é uma boa pista para o que pode estar acontecendo. A magia, nesse caso, é algo ao qual apenas poucos iniciados ou privilegiados têm acesso e é capaz de resolver de forma sobrenatural ou mágica os problemas do mundo. As pessoas comuns não entendem, mas aceitam e referenciam os resultados. Em um certo sentido, isso é o que ocorre com a ciência hoje. Somos os novos magos. Além disso, temos que lembrar que a humanidade no início do século XXI está em constante conflito, pois possui emoções da Idade da Pedra, autoestima medieval e uma tecnologia divina, como disse Edward Wilson. Esses 3 componentes de percepção estão desincronizados, estamos confusos com a nossa própria existência. Vivemos em um mundo tecnológico, mas as pessoas não se dão conta disso e não entendem a origem dessa tecnologia. Há incoerências por todos os lados. As pessoas usam a internet para consultar seu horóscopo gerado em um computador, utilizando um smartphone, e depois ligam para um amigo no outro lado do mundo, via satélite, para lhes pedir para rezar pela cura de um ente querido doente. Em 2015, 42% da população americana, o país mais avançado do mundo em ciência e tecnologia, acreditava em uma versão literal do Gênesis, na qual o mundo foi criado em 7 dias por uma divindade superior. Outros 38% acreditam em evolução guiada por Deus. Desse modo, apenas algo em torno de 20% da população americana entende realmente o que sabemos hoje sobre a evolução biológica.
Ou seja, uma parte elementar da ciência produzida no século XIX ainda não alcançou o século XXI para uma grande parte da população. Muitas pessoas vivem à margem do conhecimento científico, em muitos casos sem esperança, na ignorância e são incapazes de pensar por si mesmas. Sofrem todas as formas de assédio e terminam por acreditar em qualquer forma de ideologia ou religião que lhes seja apresentada, por mais absurdas que essas sejam. Jamais ouviram, por exemplo, as palavras de Santo Agostinho no século IV. Muitas vezes, aqueles que não são cristãos sabem alguma coisa sobre a terra, o céu e outros elementos do mundo, sobre o movimento e a órbita das estrelas e mesmo seus tamanhos e posições relativas à previsão de eclipses solares e lunares, ciclo dos anos, das estações, os tipos de animais, arbustos, pedras e outros objetos. Essas pessoas dizem que o conhecimento é verdadeiro por meio da razão e da experiência. Assim, é vergonhoso e perigoso ouvir um cristão fazer interpretação presumível da Escritura falando bobagens sobre esses tópicos. O surgimento das religiões humanistas a partir do século XVIII e XIX não impediu que esse tipo de alienação continuasse ocorrendo, pelo contrário. Qual a origem dessa falta de conhecimento e alienação? Acho que podemos pensar em pelo menos duas explicações que certamente nos ajudam a tentar encontrar saídas para eliminar o paradoxo da divulgação científica e popularização da ciência. A primeira ideia, mais intuitiva, está na questão mais ampla da educação da população, e isso é o pano de fundo de todos os programas de divulgação científica, incluindo o que estamos fazendo agora na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É preciso que a sociedade entenda e compreenda as descobertas da ciência e suas implicações. Uma população esclarecida cientificamente deve ser capaz de entender os fatos à sua volta, questionar decisões tomadas e eleger políticos que estejam mais comprometidos com uma visão global e mais objetiva e sólida do mundo que nos cerca. Mas, novamente, a ciência está à nossa volta. O que está errado? O que está faltando? Será que apenas a falta de conhecimento sobre assuntos da ciência é que leva ao paradoxo? É apenas uma questão de aumentar o esforço na divulgação científica, como estamos tentando hoje? Pode ser, sem dúvida, mas acho que temos outros componentes importantes. O ponto é que, para que essa educação seja realmente efetiva, é preciso que haja uma linguagem comum e, mais importante, que os princípios filosóficos subjacentes à ciência e ao conhecimento humano como um todo sejam melhor compreendidos. Um dos problemas é que a ciência, desde Galileu, é expressa em uma linguagem matemática, o que cria dificuldades para muitos. Aliás, esse é o lema da nossa Ciência Nacional de Ciência e Tecnologia 2017. A matemática está em tudo. É preciso reforçar essa ligação entre ciência como algo central na nossa sociedade e a matemática como sua linguagem. Não há dúvidas de que a revolução científica dos séculos XVI e XVII está consolidada, afinal vivemos em uma civilização tecnológica. Entretanto, a revolução filosófica e a visão humanista não estão consolidadas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, por exemplo, são em geral palavras de impacto, mas poucos entendem o seu real significado. Não é possível, de fato, pensar em ciência de forma dissociada do humanismo, em especial do humanismo liberal, com uma visão pró-educação e igualitária da sociedade. Infelizmente, não podemos esquecer que o pouco esclarecimento da população e da sociedade, de fato, não é uma prerrogativa da nossa civilização tecnológica moderna. Ao longo da história da humanidade, as elites econômicas e políticas utilizaram e monopolizaram o conhecimento para dominar a população e impor suas vontades. Isso sugere que a tarefa de popularizar a ciência é bem mais árdua do que poderíamos imaginar pela nossa visão ingênua de mundo, pois de fato contraria muitos interesses. Até que ponto efetivamente queremos liberdade para pensar e para criar? Entretanto, como estamos presenciando no final do século XXI no Brasil e no mundo, o desrespeito ao conhecimento científico pode levar à extinção da nossa civilização. A ciência pode ser apenas o início da sabedoria, não o final. Talvez pudéssemos ouvir mais nosso coração. Mas no nosso tempo de pós-verdade, de tantas visões relativistas do mundo, a ameaça da ignorância está se tornando realmente fatal em nível planetário. Antes, a ignorância e a falta de visão do mundo podiam levar, e levaram, várias civilizações ao colapso. Mas hoje temos, de fato, uma civilização global. A analogia óbvia e o colapso global é uma ameaça real. Vivemos na civilização tecnológica, mas nos comportamos como crianças imaturas, como colocou Nietzsche. A revolução cognitiva em nossa espécie aconteceu há apenas 70 mil anos e a ciência se desenvolveu de fato nos últimos 300 anos apenas. Muitas angústias e muitos conflitos advêm dessas diferentes formas de juventude. Será que seremos capazes de ultrapassar a adolescência tecnológica? Sagan cresceu no auge da Guerra Fria e estava preocupado com a possibilidade de uma guerra termonuclear global.
um fantasma que pode voltar a nos assombrar nos tempos de Trump e Kim Jong-un. Ele não tinha como avaliar, na época, o impacto humano no planeta e o que chamamos hoje de limites planetários. Esses limites estão sendo rapidamente ultrapassados, potencialmente levando a uma catástrofe em escala planetária tão ruim quanto uma nova guerra mundial. Mas o problema é o mesmo, ou seja, sem ciência e sem nos livrarmos de muitas visões ideológicas nocivas, não vamos sobreviver como civilização. Mas não quero terminar minha fala com uma visão pessimista do futuro. Conscientes de todos esses problemas e do paradoxo que apresentei, vamos continuar tentando ultrapassar essa fase, vamos insistir em mostrar para a sociedade que a ciência e tecnologia é o único caminho para o futuro. Precisamos manter a constante tecnológica positiva. Nesse sentido, me permitam mais uma analogia final. O dia C da ciência, hoje, 25 de outubro de 2017, tem claramente uma relação com o dia D, 6 de junho de 1944, quando as tropas aliadas desembarcaram na Normandia a fim de retomar a Europa ocupada pelos nazistas. Esse tipo de expressão tem sido usado para marcar o início do movimento, um dia importante, um marco zero para alcançar alguma meta. Esperemos que esse movimento do dia C da ciência no Brasil permita que possamos nos conscientizar, a partir de hoje, que não devemos desistir de lutar contra a ignorância. Usando mais uma vez a visão de Carl Sagan, já no final de sua vida, temos que pensar na ciência e tecnologia como uma vela no escuro, iluminando o nosso caminho contra a obscuridade, contra a ignorância e contra toda forma de opressão física e mental, garantindo a liberdade de pensamento para toda a humanidade.